Nos corredores frios do castelo de pedra, onde cada passo ecoava como lembrança da tradição, vivia Isabel, filha do conde. Desde cedo, ela se destacava entre as outras jovens da corte, não apenas por seus cabelos negros que brilhavam sob a luz das tochas, ou por sua risada franca, mas por algo que, aos olhos da sociedade, parecia sempre chamar a atenção. Isabel era uma mulher gordinha, de formas cheias, de corpo arredondado, de presença forte. Enquanto muitas moças se orgulhavam das cinturas finas apertadas em espartilhos, Isabel caminhava com sua silhueta farta, com quadris largos e braços macios. Seu corpo, volumoso e cheio de curvas, fazia dela uma figura impossível de ignorar. Alguns cochichavam ao vê-la passar, outros sorriam com ironia, como se o tamanho de seu corpo fosse um defeito. Mas Isabel aprendeu, ainda jovem, a erguer a cabeça e seguir em frente. Havia nela uma beleza que não cabia nos padrões. Suas formas transmitiam vida. Sua pele corada parecia trazer o calor do verão, e seus olhos tinham uma luz que não se apagava. Isabel era por natureza autêntica. Não se curvava ao peso das críticas, embora no silêncio da noite, muitas vezes sentisse o coração apertado pelas palavras cruéis que escutava. Seu pai, o conde, era um homem rígido, moldado pela disciplina da nobreza. Para ele, Isabel deveria aprender a ser discreta, obediente, encaixada nos moldes que a corte exigia. Mas a jovem era diferente. Gostava de falar alto, de questionar ordens, de rir sem se preocupar com quem observava. Era em todos os sentidos uma mulher que não cabia nas caixinhas estreitas impostas pela sociedade. A tensão entre pai e filha crescia a cada dia. E então veio a decisão que mudaria tudo. Irritado com o temperamento de Isabel e com sua resistência em seguir as regras, o conde determinou que ela fosse entregue aos cuidados de Malik, um homem escravizado em suas terras. A ordem caiu como um escândalo nos salões. Os sussurros correram rápidos. A filha do conde entregue a um escravizado? Isso é uma desonra. Mas Isabel não era apenas vítima de um castigo. Ela era também observada com olhos de julgamento. Muitos acreditavam que sua forma arredondada, seu corpo gordinho, já a tornava inadequada para casamentos vantajosos. E o destino imposto pelo pai parecia confirmar isso. Malik, no entanto, enxergava o mundo de outra forma. De pele marcada pelo sol e pelas longas jornadas de trabalho, era homem de poucas palavras e de gestos firmes. Quando viu Isabel pela primeira vez, não notou apenas a filha do conde. Notou uma mulher de presença poderosa, com curvas que desenhavam força e ternura ao mesmo tempo. Ele não via excesso em seu corpo, via abundância de vida. Nos primeiros dias, Isabel sentiu o peso da humilhação. Caminhava pelos corredores e ouvia risadas abafadas. Mas ao lado de Malik havia silêncio respeitoso. Ele nunca a olhou com desdém. Pelo contrário, seu olhar parecia atravessar a superfície e alcançar a alma dela. Isabel, acostumada a ser reduzida ao seu corpo gordinho, começou a sentir algo novo. Com Malik, ela não era motivo de zombaria. Não era a filha fora dos padrões, era simplesmente Isabel. Uma mulher inteira, viva, cheia de risadas, com curvas que eram parte de sua essência. Numa noite calma, quando a lua derramava sua luz prateada sobre o pátio de pedra, Isabel se aproximou de Malik. Ela, acostumada a tantas críticas, hesitou antes de falar, mas Malik a olhou nos olhos e disse com firmeza tranquila: "Você não é menos por ser diferente. Nunca vi alguém tão verdadeira." As palavras ecoaram no coração dela. Pela primeira vez, alguém não via sua forma arredondada como um defeito, mas como parte de uma beleza única. Ali, sob a lua, nasceu um elo invisível entre os dois. Um elo feito de respeito, ternura e da descoberta de que o amor pode florescer mesmo em terras secas, mesmo em corações machucados. Isabel sorriu. E naquele instante, o que antes era dor transformou-se em esperança. Os dias passaram lentamente, e Isabel começou a se acostumar com a nova rotina ao lado de Malik. Não havia os luxos do castelo, nem os banquetes fartos com música e taças reluzentes. Havia apenas o silêncio das madrugadas, o som das enxadas batendo na terra seca, o cheiro de suor misturado ao vento do campo. Para muitos, aquilo seria uma queda, uma vergonha. Mas para Isabel, paradoxalmente, era o começo de algo novo. O corpo de Isabel, gordinho e cheio de curvas, que antes parecia um fardo em meio às exigências da corte,
agora se movia livre entre os trabalhadores. Ela não precisava apertar espartilhos, nem sufocar a respiração para caber em vestidos estreitos. Podia vestir roupas simples, que deixavam sua forma arredondada visível, sem esconder quem ela era. No reflexo da água do poço, Isabel começou a se ver de outra forma. Não como a jovem julgada por não ser magra, mas como uma mulher forte, presente, real. Os trabalhadores a olhavam com respeito curioso. Estavam acostumados a ver nobres distantes, delicados demais para tocar a terra. Mas Isabel, mesmo com seu corpo macio, volumoso, não tinha medo de colocar as mãos no barro, de sentir o peso das cestas, de rir quando o vento levantava seus cabelos. Sua risada ecoava como um sopro de esperança, entre homens e mulheres cansados. Malik, em especial, observava-a com atenção. Ele via quando Isabel, cansada, deixava escapar um suspiro. Via quando ela passava as mãos pelos quadris largos, sentindo o corpo latejar após o esforço. Mas em nenhum instante, Malik enxergava fraqueza ali. Pelo contrário, ele via resistência. A nobre de curvas fartas, rejeitada pelos padrões da corte, mostrava-se mais forte que muitos. À noite, quando os outros dormiam, Isabel e Malik se encontravam em conversas longas sob o luar. Ele falava de sua terra natal, das canções que aprendera quando criança. Ela, por sua vez, contava histórias da corte, das intrigas, dos bailes, dos olhares carregados de julgamento. Muitas vezes, Isabel falava de como se sentia presa em um corpo que nunca parecia suficiente para os outros. Dizem que sou demais, confessou certa vez olhando para as estrelas. Demais para os vestidos, demais para os pretendentes, demais para o orgulho do meu pai. Malik ergueu o rosto dela com delicadeza, e seus olhos encontraram os dela. Você não é demais, você é inteira, e inteiros são os que mais resistem. Essas palavras se gravaram no coração de Isabel como fogo. Ela, que tantas vezes se sentira pesada demais e inadequada, passou a ver suas curvas gordinhas como algo mais, sinal de abundância, de força, de vida. Malik não a via como um exagero, mas como uma canção completa. Com o tempo, o respeito se transformou em afeto. Isabel começou a reparar nos gestos de Malik, o jeito como ele oferecia água antes de beber, como protegia os outros trabalhadores do peso excessivo, como guardava silêncio quando precisava pensar. E Malik, por sua vez, começou a sorrir de maneiras diferentes quando ela estava por perto. A presença dela era um alívio, uma lembrança de que mesmo em terras duras, podia nascer algo doce. Certa tarde, uma tempestade caiu de repente sobre as plantações. Os trabalhadores corriam para se proteger. E Isabel, sem pensar, foi ajudar a recolher cestas pesadas. Seus braços macios tremiam com o peso, mas ela não desistia. Malik se aproximou para ajudá-la, mas ela insistiu em carregar. O corpo gordinho, arfando, mostrava resistência. Ele a observou com um orgulho silencioso, como se visse ali mais coragem do que em qualquer batalha. Quando a chuva finalmente cessou, Isabel estava encharcada. As roupas coladas revelavam ainda mais suas curvas generosas, e por um instante ela se envergonhou. Mas Malik a olhou com tamanha ternura que todo o constrangimento desapareceu. Para ele, cada detalhe do corpo dela era um lembrete de vida, de calor, de algo que não se deixava dobrar. Naquela noite, sob a lua novamente, Isabel percebeu que já não era a mesma. A filha gordinha do conde, antes presa em críticas e olhares, agora descobria em si mesma uma nova força. E essa força nascia não da aprovação dos outros, mas do encontro com alguém que a via inteira. O coração dela batia mais rápido. Malik estava sempre ali, firme como a terra, doce como a esperança. E ela, pela primeira vez, deixou que o silêncio entre eles se transformasse em algo mais. Um sentimento que começava a crescer, tímido, mais profundo. Isabel não sabia ainda o que o futuro lhe reservava, mas uma certeza florescia em seu peito arredondado. Não importava o que o mundo dissesse, ela era suficiente. Gordinha, cheia de curvas, diferente dos padrões, mas inteira, e cada vez mais livre. O tempo no sertão parecia não ter pressa. Os dias eram marcados pelo nascer do sol dourado e pelo cair da noite estrelada. E a vida de Isabel se moldava nesse ritmo. Cada vez mais ela deixava para trás a lembrança dos salões da corte e dos banquetes que a sufocavam em exigências. Agora,
O que a preenchia era o contato direto com a terra, com as pessoas e, sobretudo, com Malik. Isabel, gordinha e cheia de curvas fartas, já não se escondia. Os vestidos simples de algodão marcavam seus quadris largos, suas pernas grossas e o busto farto que tantas vezes fora motivo de deboche nos corredores da nobreza. Ali no sertão, esse corpo não era motivo de vergonha, mas de força. Era o corpo de uma mulher que resistia ao sol, que carregava baldes de água, que caminhava ao lado dos outros trabalhadores sem se poupar. Os homens e mulheres ao redor começaram a respeitá-la de verdade. Já não a viam apenas como a nobre perdida, mas como alguém que fazia parte do cotidiano, alguém que ria, que chorava, que se cansava junto deles. E Malik, sempre atento, era seu porto seguro. Se Isabel pegava peso demais, ele aparecia para ajudar. Se ela tropeçava, ele a amparava. Se alguém ousava zombar de seu corpo arredondado, Malik não precisava levantar a voz. Bastava o olhar firme e sereno para que qualquer provocação fosse silenciada. E nesse convívio crescia algo maior. Um laço invisível, feito de gestos simples e olhares demorados. Isabel sentia que Malik não a enxergava como a sociedade a via. Onde os outros viam excesso, ele via plenitude. Onde os outros apontavam falhas, ele descobria beleza. Numa tarde, sentados à sombra de um velho juazeiro, Isabel desabafou. Quando eu estava na corte, sempre diziam que eu deveria ser menor, que minhas curvas eram um erro, que meu corpo era uma vergonha. Malik fitou-a sério, com uma calma que parecia vir das raízes da terra. Eles estavam cegos. O que chamam de excesso é, na verdade, abundância. Tua forma guarda tua história, tua força, tua fartura. Isabel corou. Pela primeira vez, aquelas palavras não soaram como consolo, mas como verdade. Malik não a olhava com pena, nem como quem tentava convencê-la do contrário. Ele a via inteira, e isso a fazia respirar fundo, como se um peso antigo deixasse seus ombros. As noites tornaram-se ainda mais especiais. Quando todos se reuniam em volta da fogueira, Isabel e Malik encontravam espaço para trocar confidências. Ela falava das memórias da infância, do desejo de ser aceita como era. Ele compartilhava lembranças da liberdade em sua terra natal, histórias de correr pelos campos antes de ser arrancado de sua vida. Essas trocas criavam uma ponte entre eles, dois mundos distintos que agora se uniam em silêncio e cumplicidade. Foi em uma dessas noites que Malik estendeu a mão e tocou suavemente a dela. Isabel, gordinha de curvas fartas, sentiu o coração disparar. Seus dedos se entrelaçaram devagar, e o gesto simples carregava a força de uma promessa silenciosa. Depois daquele dia, algo mudou. Isabel caminhava com mais confiança. Não mais escondia os quadris largos, nem o busto cheio, nem os braços redondos que sempre tentaram diminuir. Andava ereta, como se finalmente tivesse encontrado o próprio lugar no mundo. Malik a olhava como quem contempla uma vitória. Mas o sertão, com toda a sua dureza, não era terreno fácil para amores improváveis. Um dos capatazes, incomodado com a proximidade entre os dois, começou a lançar comentários venenosos. Para ele, era inadmissível que uma nobre se deixasse envolver por um escravizado. Certa vez, ao vê-los conversando próximos demais, murmurou em tom maldoso: "Uma dama tão redonda, desperdiçando atenção com um escravo." Isabel sentiu o sangue ferver. Antes que Malik pudesse responder, ela mesma se levantou e encarou o homem. "Meu corpo é meu, e não é desperdício amar alguém que tem mais dignidade que muitos nobres." O silêncio caiu como pedra. O capataz se afastou, surpreso com a ousadia dela. Malik, de canto, sorriu, não de deboche, mas de orgulho. Naquela noite, Isabel chorou, não de vergonha, mas de alívio. Pela primeira vez, tinha defendido a si mesma. Seu corpo gordinho, tantas vezes motivo de dor, agora era escudo, era bandeira, era motivo de coragem. Malik a abraçou com ternura, e naquele abraço Isabel entendeu. Não estava mais sozinha. O amor entre eles florescia, firme como mandacaru que resiste à seca. Não era feito de ilusões, mas de realidade. Suor, trabalho, olhares trocados, coragem compartilhada. Isabel, gordinha e inteira, descobria que ser amada não era questão de caber nos moldes da sociedade, mas de ser vista em sua totalidade. E Malik, com sua força silenciosa, mostrava que até nos lugares mais áridos havia espaço para que um sentimento verdadeiro germinasse. Isabel sabia, algo grande estava acontecendo.
Sua vida jamais seria a mesma. O tempo avançava, e o sertão continuava a ser um lugar de contrastes. De um lado, a dureza da seca, o gado magro e a terra rachada. De outro, a força das pessoas que insistiam em sobreviver. Isabel caminhava entre essas duas forças, carregando em si a coragem de quem já havia perdido muito, mas também encontrado o que mais buscava: liberdade de ser quem era. Ela, gordinha, de quadris largos e seios fartos, não se encolhia mais. O corpo que antes tentava esconder agora era sua marca, sua presença. Já não se deixava humilhar e não aceitava que o amor fosse algo negado a ela. Malik era prova disso. O amor entre os dois florescia, mesmo cercado de olhares de reprovação. Alguns viam na união uma afronta às tradições. Outros, em silêncio, admiravam a coragem deles. Isabel sabia que pagava um preço alto por se assumir ao lado de um homem escravizado, mas já não havia volta. Certa manhã os rumores chegaram. A família de Isabel queria levá-la de volta. Argumentavam que sua honra estava em jogo, que era indigna para uma dama da nobreza viver entre trabalhadores e, pior ainda, ao lado de um homem considerado inferior pela sociedade da época. Mas Isabel com firmeza recusou. Reuniu aqueles que a serviam antes, que ainda a chamavam de senhora, e disse diante de todos: minha vida não é mercadoria. Não sou fardo nem moeda de troca. Sou mulher gordinha, forte, e escolhi viver aqui. As palavras ecoaram como trovão no silêncio da fazenda. Malik, que estava próximo, observava com os olhos marejados. Pela primeira vez, alguém se erguia não só contra as correntes sociais, mas também contra a ideia de que só corpos magros e moldados eram dignos de amor. O embate com a família trouxe dias tensos. Houve tentativas de levá-la à força, mas Isabel resistiu com a ajuda daqueles que agora eram sua verdadeira comunidade. Malik permaneceu sempre ao lado, pronto para protegê-la. Numa noite de lua cheia, quando a poeira parecia ter se assentado, Isabel e Malik caminharam até o velho juazeiro, o mesmo que tantas vezes os abrigara. Ali Isabel segurou as mãos dele e falou com voz firme: Malik, meu amor, sei que o mundo não nos aceita, mas eu aceito, eu escolho você. Eu escolho a vida que podemos construir, mesmo que simples, mesmo que dura. Ele a olhou em silêncio por alguns instantes. Depois respondeu: Isabel, você foi a primeira pessoa a me ver como homem, não como propriedade. Se eu pudesse, lhe daria o mundo. Mas o que tenho é meu coração inteiro. E naquele instante, sob o céu estrelado do sertão, o beijo que trocaram selou mais que um amor. Foi um pacto de resistência. O tempo passou, e Isabel tornou-se uma referência na região. Sua coragem inspirava outras mulheres. Já não era vista como a nobre deslocada, mas como uma força viva do sertão. Muitos a chamavam de a Dama de Curvas Fartas, e esse apelido, que antes seria insulto, transformou-se em símbolo de respeito. Ao lado de Malik, ela ajudava os mais necessitados, dividia o pouco que tinham, ensinava crianças a ler. Ele, com suas mãos fortes, trabalhava a terra e construía com os outros um lugar mais digno para viver. O casal se tornou lenda viva, exemplo de que o amor não se curva diante de correntes nem de preconceitos. Os capatazes e os homens que zombavam dela foram silenciados pelo tempo. A imagem de Isabel gordinha, caminhando com firmeza ao lado de Malik, era a prova de que a vida não pertence aos moldes impostos, mas às escolhas feitas com coragem. Em seus últimos anos, Isabel costumava sentar-se à porta de casa, observando o horizonte seco e ao mesmo tempo belo do sertão. Ao lado dela, Malik, já de cabelos grisalhos, segurava sua mão. Os dois olhavam o pôr do sol em silêncio, como quem sabia que viveram uma história que jamais seria esquecida. E assim, no coração do sertão antigo, ficou gravada a memória de uma mulher gordinha que desafiou o destino e de um homem escravizado que encontrou liberdade no amor. Não eram príncipes nem princesas, não tinham coroas nem riquezas, mas tinham o que nenhum poder podia lhes arrancar: a dignidade de amar e serem amados exatamente como eram. E a lenda de Isabel e Malik corria entre as gerações, repetida em histórias contadas ao redor das fogueiras. Uma lembrança viva de que, mesmo em terras secas, o amor pode florescer, forte, abundante e verdadeiro.